Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, terminado este momento de humor com que nos brindou, permita-me também que lhe diga que na Casa da Democracia também não fica bem um membro do Governo dizer tantas inverdades como aquelas que disse ao longo da sua intervenção. E, Sr. Ministro, após a entrega do orçamento há cerca de um mês, hoje com mais rigor, porque tivemos mais oportunidade, quer de analisar, quer de receber contributos de outras entidades, podemos confirmar aquilo que dissemos na altura. Este orçamento não passa de uma fraude política que só à sua equipa e aos camaradas do Partido Socialista satisfaz. E vou comprovar aquilo que digo. Diz a Confederação Empresarial de Portugal: este é um documento de continuidade, pouco ambicioso, pouquinho para as empresas. Diz a Confederação do Comércio e Serviços: este orçamento é tímido, insuficiente, sem impacto decisivo na competitividade das empresas. Diz a Associação Empresarial de Portugal: infelizmente, não será com este orçamento que conseguiremos crescer mais e melhor. Diz a UGT, liderada por um camarada seu: este é um orçamento miserabilista, pouco ambicioso, que não é justo e que coloca os trabalhadores numa continuidade da austeridade. Diz a CGTP: este é um orçamento completamente desequilibrado. Os vários sindicatos de trabalhadores da função pública, a Frente Comum, FESAP, a FEMPROF, a Associação dos Profissionais da Polícia, da Guarda, o Sindicato Independente dos Médicos, todos criticam a proposta orçamental. Diz a Associação Nacional de Municípios que o orçamento não cumpre as leis do país em vigor. Diz o Conselho Económico e Social: sei que os outros dizem que o senhor não cumpre as leis, o senhor ri-se, porque acha-se que é o suprassumo da verdade em Portugal. Mas não é, Sr. Ministro. O cumprimento da lei é uma obrigação de todos e o Governo devia dar o exemplo, em vez de se rir do não cumprimento da lei por si próprio. Diz o Conselho Económico e Social, também liderada por companheiros seus: o afastamento entre o orçamento e o executado ameaça a credibilidade do próprio Orçamento do Estado. Diz o Conselho de Finanças Públicas que os riscos de execução da peça orçamental são elevados e salienta a inexistência de enquadramento legal para incluir uma verba de 590 milhões de euros na despesa e depois ela desaparecer. Diz a UTAU que 255 milhões de euros à receita estimada pelo Governo está em falta, que a carga fiscal sobe de 35,0 para 35,4 em 2020, dizendo mesmo que existe suborçamentação no respeitante às despesas com o pessoal, afirmando ainda que em 2020 a totalidade das dotações sob controle do Sr. Ministro das Finanças deverá ascender a 1.800 milhões de euros e existem contradições em muitas rúbricas. E perante tudo isto, onde está a seriedade do documento que aqui propôs à Assembleia da República? Como quer que o aprove? Talvez por isso, Sr. Ministro, talvez por isso tantas centenas de propostas de alteração estejam apresentadas, porque ninguém se revê na peça orçamental que aqui o senhor nos apresentou. E tenho que fazer uma pergunta: que tem a dizer a todas estas críticas, a todas estas entidades? Acha que todos são incompetentes, enviesados e que só o Dr. Centeno é que percebe finanças públicas? É essa a sua presunção sobre si próprio e não sobre aquilo que os outros dizem de si? Mas vou refletir um pouco mais sobre 3 dos pontos já referenciados por tantos observadores e entidades independentes. A carga fiscal. Primeiro, a carga fiscal atinge o valor máximo em termos históricos. É um facto, não podes mentir. E agrava-se de 2019 para 2020. É um facto, não pode desmentir. De acordo com o tal, passa de 35,0 para 35,4 em 2020. Era 34,1 em 2017. Subiu, portanto, 1,3 em 3 anos. Só em 2020 o acréscimo será um acréscimo recorde. O Governo pode fazer as acrobacias que quiser. A verdade é que, em percentagem do rendimento, os portugueses vão pagar mais impostos, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro, nós temos que lhe dizer isto 100 vezes para ver se o senhor compreende. É que os impostos pagos em Portugal não são pagos por extraterrestres, são pagos por pessoas de carne e osso, como nós todos que estamos aqui nesta sala e os outros milhões que estão lá fora. E esses pagarão mais, todos nós pagaremos mais, para que o Governo tenha mais carga fiscal
e cobre mais carga fiscal sobre os portugueses. É isso que a carga fiscal quer dizer. A percentagem do rendimento que se vai em impostos e contribuições. E, infelizmente, em troca de pagarem mais impostos, os portugueses recebem cada vez serviços mais degradados. A vida num Serviço Nacional de Saúde, nas escolas, nas esquadras, na justiça, tudo tem-se vindo a agravar. E por isso a pergunta fica: como pode o Governo explicar aos portugueses que têm que se conformar com cada vez mais impostos para financiarem serviços cada vez piores? Segundo ponto. Inscreve uma verba de 590 milhões de euros na despesa e fala desaparecer sem qualquer cobertura legal para que o saldo dê o valor desejado, aquele valor mágico que o senhor quer apresentar. Até hoje, não conseguiu explicar a razão da falta de 590 milhões de euros no saldo em contabilidade pública, utilizando como ponto de partida para a obtenção do saldo orçamental. Uma vez, depende dos dias, diz que a redução de 590 milhões de euros faz parte de operações de passagem entre contabilidades. Outras, que se trata de despesa que não pretende realizar. A primeira das explicações é falsa, como se sabe. E os 590 milhões de euros nada têm a ver com essas operações que, de resto, então, estão mesmo devidamente explicitadas no relatório do Orçamento. A segunda estratégia é pior. É a fuga à pergunta e leva a esta questão: que despesa quer o Governo fazer aprovar e não executar? Tenha coragem, já que se diz tão corajoso, de dizer aos portugueses que está a inscrever despesa, mas que tem a intenção de a não realizar. Isso sim era ser sério perante o Parlamento e perante o país, e essa explicação devia ser dada. Terceiro, anuncia o crescimento do investimento, e voltou a falar nisso, mas sabe perfeitamente que esses níveis de investimento só existem no papel. Faça o exposto, Sr. Ministro, porque o seu cadastro nesta matéria, Sr. Ministro, é algo. O seu cadastro, repito, Sr. Ministro, as vezes que forem necessárias, o seu cadastro nesta matéria é algo que o senhor não se devia orgulhar, porque deixou sempre mais de 700 milhões de euros por executar ao longo dos 4 anos de governação. E, portanto, Sr. Ministro, faça o exposto, reafirmo que estamos num orçamento que é uma fraude política, que até pode vir a acertar no valor do saldo orçamental, porque o senhor vai arrecadar mais receita do que aquela que inscreveu e porque não vai fazer a despesa que anuncia. Este é mesmo um mau orçamento. O PSD teria um orçamento diferente, não tenha qualquer dúvida, com prioridades distintas, com prioridades que permitiriam mais investimento e redução da carga fiscal. Mas quem cabe governar o país é aos senhores. E, infelizmente, apresentam-nos uma peça que nos volta a colocar a crescer pouco sim, e por isso vamos continuar a descer no ranking dos países da União Europeia. Até quando? Até sermos o último? Só aí, nesse momento, ficará feliz, Sr. Ministro? É a minha pergunta final.